mais uma mensagem do Projeto 242, com Sandro Baggio. Hoje a gente vai começar uma nova série aqui de reflexões que vão durar durante todo esse período que no calendário litúrgico da igreja é conhecido como Quaresma, que é o período que vai da quarta-feira de cinzas até a quinta-feira santa. Esse tempo no calendário da igreja, tradicionalmente, é chamado como Quaresma. Nós, aqui no Projeto 242, a grande maioria de nós aqui, eu arriscaria dizer, viemos de uma tradição protestante, eu arriscaria dizer. Acho que a grande maioria não teve uma tradição protestante, talvez evangélica. Bom, pelo menos deixa eu falar da minha tradição. Essa é a minha tradição. Eu venho de uma tradição protestante, evangélica, mais precisamente pentecostal. Meu avô era presbítero de uma igreja Assembleia de Deus. O meu primeiro contato com a fé foi dentro do ambiente de uma igreja Assembleia de Deus e eventualmente, mais tarde, eu me converti, fiz a minha profissão de fé em uma igreja pentecostal. Eu fui posteriormente ordenado como pastor por uma igreja pentecostal e eu servi durante 17 anos como ministro de uma igreja pentecostal. Então, essa é a minha tradição, é de onde eu venho. E nessa tradição, falar sobre credo, como nós vamos falar, e mencionar Quaresma, como eu mencionei aqui, é uma coisa estranha, soa estranho. Na verdade, na minha infância e no começo, isso tinha tudo a ver com uma outra religião. Não era uma tradição. Quando se falava de Quaresma, de credo e dessas coisas, era como se a gente estivesse falando de uma outra religião, completamente diferente daquilo que a gente acreditava. Evidentemente, eu não creio assim. Eu creio que nós estamos falando de tradições dentro de algo amplo, daquilo que poderíamos chamar da religião cristã. Então, a gente tem uma tradição. Existe uma tradição ortodoxa, existe uma tradição católica romana, existe uma tradição protestante. Dentro do protestantismo a gente tem aí diferentes divisões, como o protestantismo, a sua linha conservadora, o tradicional, o que eles chamam de mainline, a linha principal, tem a evangelical, e aí tem o pentecostalismo e todas essas coisas. Tudo isso faz parte de um grande guarda-chuva, poderíamos dizer, que é o cristianismo. Então, quando a gente fala de credo, e que é o que a gente vai falar aqui durante as próximas 6 semanas, o credo apostólico, a gente vai falar daquilo que é a confissão de fé mais conhecida dos cristãos na história. Por isso, se você for no site do Projeto 242 e olhar lá qual é a nossa declaração de fé, em que cremos, nós colocamos lá o credo apostólico. Porque é aquilo que nós poderíamos dizer, o credo apostólico é aquilo que une os cristãos, historicamente, no mundo todo, e durante toda a história, como uma declaração. E é importante, então, que a gente não só entenda o credo, como a gente reflita sobre o que cada uma dessas coisas dizem, e nós vamos fazer isso, então, nas próximas 6 semanas. A gente vai usar como guia dessas reflexões o livro do Alistair McGrath, que é um teólogo britânico, filósofo teólogo britânico, que teve esse livro publicado recentemente no Brasil, chamado Creio, que é um estudo sobre as verdades essenciais da fé cristã no credo apostólico. E a gente vai ter o livro disponível aqui, inclusive para o pessoal aqui do projeto adquirir. Quem quiser, quem estiver interessado, era para estar aqui nessa manhã, mas infelizmente o irmão que traria o livro não conseguiu vir. Mas a gente vai ter esse livro disponível para aqueles que quiserem, ao preço de, se eu não me engano, R$15, que é bem
mais barato do que você pagaria, quase 50% de desconto do que você pagaria se você fosse comprar o livro no preço normal por aí. Então, por que a gente vai ter isso aqui? Caso você queira acompanhar, caso você queira ler um pouquinho mais sobre o assunto, então a gente vai disponibilizar o livro para as pessoas aqui. E as reflexões serão, então, guiadas por esse livro. São 6 semanas durante a Quaresma, e cada semana a gente vai refletir em uma declaração do credo. Ok? Bom, eu não sei quantos de vocês estão aí, conseguem falar o credo apostólico de cabeça, eu tenho memorizado, eu tenho no coração, eu não tenho. Então eu vou ler aqui, e para que a gente possa se lembrar do que é, o que a gente está falando aqui, talvez, o que é isso aí? Eu coloquei no Facebook que a gente ia ter essa série, alguém escreveu lá, Cruz Credo, como comentário. Então, caso seja essa a sua reação, o que nós estamos falando aqui, você entendeu? Então vamos dizer, o que é o credo? O que nós estamos falando aqui? Essa declaração de fé, novamente, a mais conhecida, talvez mais antiga, aí uma disputa entre alguns historiadores se ela seria mais antiga ou não, mas talvez seja a mais antiga dos cristãos. Creio em Deus Pai, o Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu Filho, nosso Senhor. Ele foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu aos mortos, ressuscitou ao 3º dia, subiu aos céus, está assentado à direita do Pai, ele voltará para julgar vivos e mortos. Creio no Espírito Santo, creio na Santa Igreja Católica. Algumas pessoas já, talvez protestante mais ou evangélico, espera aí, o que você está falando aí? Bom, esse é o credo. Creio na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, no perdão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Então, esse é o credo apostólico, essa é a declaração de fé mais conhecida dos cristãos. Ele, historicamente, ele era uma profissão de fé dos crentes por ocasião do batismo. Quando a gente tem batismo aqui no Projeto 242, os batismos, todos eles que eu conduzia, todas as pessoas que eu batizei, eu sempre faço perguntas sobre a fé da pessoa, principalmente centrada em Cristo. Bom, credo e formas diferentes dele eram usadas na igreja primitiva como profissão de fé durante o batismo. As pessoas eram questionadas se elas acreditavam nessas declarações, se elas acreditavam em Deus, em Jesus e dessa maneira. O Calvino, quando ele escreve as suas Institutas, ele tem toda uma parte em que ele está falando sobre a fé cristã, o que é fé cristã. E nessa parte, então, no livro 2, ele diz o seguinte, ele estuda o credo ali, ele diz o seguinte: toda a história da nossa fé está nele contida, em resumo e em excelente ordem. Não há nada nele que não seja comprovado por diversos testemunhos da Escritura. O que ele está dizendo? O credo, essa confissão de fé, esse credo apostólico, ele se baseia nas Escrituras. Você não vai encontrar aqui, por exemplo, creio nas Escrituras, mas é quase que impossível dizer que alguém declare tais palavras e diga que não crê nas Escrituras, porque essa confissão vem das Escrituras. Como diz o Calvino, quase todas as palavras aqui estão exatamente como estão nas Escrituras, foram retiradas das Escrituras na composição desse credo. E é interessante que essa ideia de uma confissão de fé, ela é tão antiga quanto a própria Bíblia, nos primórdios da fé dos hebreus. Se a gente for lá em Deuteronômio 6, a gente encontra aquilo que é conhecido como chamar, ou Shema, que é essa confissão de fé dos hebreus em Deus. Ele fala assim: olha, é isso que vocês devem confessar. Ouça, ó Israel, o Senhor Deus, o Senhor vosso Deus é um só.
Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com todas as tuas forças, com todo o teu entendimento, com toda a tua alma, na verdade. No texto de Deuteronômio não tem todo o teu entendimento, isso foi acrescentado por Jesus posteriormente quando ele cita esse texto. Mas com todo o teu coração, com todas as tuas forças, com toda a tua alma, amarás o Senhor teu Deus, que é um só. Essa declaração de fé dos judeus, ela tem atravessado milênios, e é uma coisa que os une. O Robert McPhee Brown, um historiador, ele fala de um momento em que ele esteve com Elie Wiesel, que foi esse judeu, esse filósofo judeu, cuja família foi levada para um campo de concentração nazista durante a Segunda Guerra, e toda a sua família pereceu em Auschwitz, e ele sobreviveu. E ele tinha 15 anos quando isso aconteceu, e ele narra essa experiência num dos livros talvez mais fortes que eu já li na minha vida, chamado Noite. E nessa narrativa, né, ele narra os horrores e como que a sua fé foi testada, sua fé em Deus, como ela foi testada durante aquela experiência no campo de concentração. O Robert McPhee Brown estava com ele, anos depois, em Auschwitz, com um grupo de judeus. E ele diz que ele estava ali diante daquilo que seria o maior testemunho contra Deus, porque naquele lugar milhões clamaram a Deus e não foram ouvidos. E ele diz que eles estavam todos ali em silêncio, porque a única coisa que ele considerava apropriada naquele momento era justamente o silêncio, porque o silêncio deles representava o silêncio do Deus que se calou. E ele diz, então aquele era o maior testemunho contra Deus, mas no meio daquele silêncio, de repente ele diz que foi rompido pela voz de um homem, e aquele homem era o Elie Wiesel, cuja família havia perecido, aquele que havia estado no campo, que havia experimentado os horrores daquele lugar. Ele rompe o silêncio, e ele rompe o silêncio com essa declaração: ouça, ó Israel, o Senhor Deus é o único Deus. A declaração de fé, e depois todos os outros judeus que estão ali declaram essa mesma fé, e ele fala assim: no lugar onde o nome de Deus poderia ser mais justificadamente negado, o nome de Deus é afirmado por aqueles que poderiam ter negado, que tinham todas as razões para negar, afirmam. Então, o credo, essa declaração, essa confissão de fé, ela encontra bases nessa própria história, nessa própria tradição de fé que passa gerações e milênios, que foi legada a nós. E a gente encontra, então, algumas formas dessa logo no texto das Escrituras, na própria afirmação de Cristo é o Senhor, né? Christos Kyrios, que era a afirmação dos cristãos. A gente encontra ali a semente da elaboração de uma declaração de fé naquilo que nós cremos. Por isso, é importante a gente refletir. O McGrath, nesse livro, ele aponta 3 razões pelas quais a gente deveria conhecer o credo e pelas quais nós deveríamos refletir no credo. Ele diz que, em primeiro lugar, é que eles oferecem esse breve resumo da fé cristã. Em que é que nós cremos? Como cristãos, por isso nós decidimos chamar essa série não de credo, para não afugentar as pessoas que iriam responder justamente cruz credo, mas de em que acreditam os cristãos. Porque ele oferece um breve resumo da fé cristã. Um credo não é, diz o McGrath, não é, nem jamais teve a intenção de ser substituto da fé cristã. Não é um substituto da fé, mas ele dá corpo à fé pessoal que já existe. Eu creio. Em que eu creio? O credo dá corpo nessas afirmações. Eu creio em Deus Pai Todo-Poderoso. Eu creio em Seu Filho. Eu creio no Espírito Santo. Eu creio na igreja, na una igreja, na santa igreja, na igreja universal. Se a gente fala igreja católica, algumas pessoas, a igreja universal, outras, né? Então é difícil agora o que falar, mas é exatamente isso. Eu creio nessa igreja, sabe? Eu creio na ressurreição, eu creio, né? Eu tenho essa esperança. Então o credo, ele dá corpo a uma fé que já existe. O Joseph Ratzinger, que foi o Papa Bento XVI, ele diz o seguinte, num livro fantástico chamado Introdução ao Cristianismo,
ele fala sobre o credo, e ele analisa o credo nesse livro. Ele diz assim, que o credo serve como uma introdução ao cristianismo e um resumo dos seus conteúdos principais. Então, se você quer conhecer o que é o cristianismo, parta do credo, dessas afirmações, estude essas afirmações. Uma outra razão é que o credo nos ajuda a reconhecer e a evitar, então, versões incompletas ou versões insuficientes do cristianismo. Se você se deparar com uma versão do cristianismo que não afirme aquilo que o credo apostólico afirma, essa versão certamente ela é incompleta ou ela é insuficiente. Aqui estão os elementos essenciais da fé cristã, aqui estão os elementos essenciais daquilo que significa ser um cristão. O credo também ressalta que crer é pertencer. Aqui vocês têm uma declaração, né? Credo é creio. E crer é pertencer. Por quê? Porque quando você declara o credo, quando você afirma e quando você confessa o credo apostólico, você está ao mesmo tempo se unindo a uma nuvem, para usar lá a referência de Hebreus, quando fala dessa nuvem de testemunhas, e lá estava falando da nuvem de testemunhas do Antigo Testamento, eu diria assim, você está se unindo a uma nuvem de testemunhas em 2000 anos de história cristã, que proferiram essas mesmas palavras, que confessaram essa mesma fé, muitos dos quais ao custo da sua própria vida, que foram testemunhas porque foram literalmente mártires, ao confessarem essa fé, essa confiança em Deus e em Jesus Cristo e no Espírito Santo e na igreja e na esperança futura. Então, tornar-se cristão é fazer parte de uma comunidade de fé cuja existência remota lá ao cenáculo, onde Jesus se reuniu com os seus discípulos. Ser cristão é fazer parte de uma comunidade de fé. Ninguém deve declarar a fé cristã, e permanecer no anonimato, porque a fé cristã me une a outras pessoas, me une a uma família de irmãos e irmãs. Durante então, ou diante do credo, nós somos lembrados que milhares de homens e mulheres já usaram essas palavras. E nós, então, não somos os únicos, nós não estamos sozinhos em nossa confissão de fé, nós estamos unidos a essa grande nuvem de testemunhas no decorrer da história. E a isso se chama a catolicidade da igreja. Essa é uma palavra interessante. Catolicidade da igreja, ou seja, a universalidade da igreja. Essa igreja que não é só essa igreja local aqui, essa igreja que se espalha pelo mundo todo, essa igreja que se espalha no decorrer dos séculos e da história. O credo nos une a essa igreja, a essa comunidade universal de crentes. Por isso é importante que a gente conheça o credo, por isso é importante que a gente reflita naquilo que o credo diz, porque aqui estão os essenciais da nossa fé, em que nós, como cristãos, acreditamos. O credo começa com as palavras credo, creio, né? E é essa afirmação dele, a afirmação de fé. É interessante porque, diante disso, a gente poderia perguntar, será possível ter fé no mundo hoje? Alguns têm perguntado, é possível crer após Auschwitz? Robert McCree Brown, como eu citei aqui, diz que sim, e ele fala dessa experiência que ele mesmo teve lá no campo, com esses judeus. Mas é possível crer no mundo hoje? Bom, acho que a maioria de vocês, ou boa parte de vocês, eu não sei, pode ser que sim, pode ser que não, mas arrisco dizer que boa parte não vai se lembrar de uma banda chamada Poison. Era uma banda lá do final dos anos 80, do que era glam rock, né? Muita maquiagem, cabelos e roupas e aquelas coisas todas. Bom, em 1990 eles gravaram um daqueles que talvez foi um dos seus melhores discos, chamado Flesh and Blood. E nesse disco, uma das músicas
que se tornou um hit, tocou na época na MTV, para quem assistiu MTV naquele período. É o que eu estou falando aqui para uma audiência de pessoas que muitos estavam nascendo nessa época, né? Então, eu tenho que me lembrar desse fato. Bom, mas, se você puder imaginar, então, tinha essa coisa chamada MTV, que passava vídeos musicais, e tinha esse vídeo musical dessa banda Poison, muito famoso, cuja música e o nome da música, da faixa título era Something to Believe in, algo em que acreditar. E nessa música, o Bret Michaels, que era o vocalista dessa banda, ele expressa algo presente, talvez, nessa geração. E passaram-se aí mais de 2 décadas, e eu acredito que o que ele expressava lá, é ainda presente hoje para muitas pessoas. Ele fala na música da desilusão diante dos pregadores da televisão que são hipócritas. Evidentemente aquilo era muito presente naquela época, vindo da década de 80, da queda dos televangelistas e tudo mais. E o vídeo da música inclusive mostra isso. Ele fala do pregador que fala sobre Jesus Cristo, mas que depois está roubando o dinheiro dele. E ele diz ainda, muitos vão dizer que ele é um homem de Deus, mas eu acredito que ele está mentindo. A desilusão, então, diante dos pregadores, a desilusão diante das vítimas da guerra, daqueles que foram e lutaram pelo seu país e que voltaram com marcas no corpo para serem abandonados pelo governo. Ele fala da desilusão diante da morte, narra ter ouvido falar de um dos seus amigos, na verdade era alguém ligado à sua banda, que morreu, foi encontrado morto num quarto de hotel. E ele termina esse ciclo de desilusões falando da desilusão diante da desigualdade social presente no mundo. Ele fala de passar na rua e ver um mendigo tentando se alimentar com restos de comida, e mais adiante ele vê pessoas extremamente ricas desperdiçando. Ele se choca diante disso, e no meio disso tudo a música diz assim: me dê algo no qual eu possa acreditar. Se tem um Deus lá em cima, me dê algo no qual eu possa acreditar. Ó Senhor, levante-se. Essa música é um clamor de uma alma angustiada e perplexa diante dos problemas do mundo, dizendo: eu quero acreditar, me dê algo, me mostre algo. Será que não é isso que a gente encontra no mundo hoje? Será que a gente não encontra no mundo hoje tantas pessoas desiludidas com tantas coisas, mas que querem acreditar, que desejam acreditar? E aí a pergunta é: será possível acreditar nesse mundo hoje? Será possível crer em alguma coisa? Será possível declarar: creio, no mundo hoje, diante de tantas coisas? Quando eu penso nisso, eu sou levado à história de João capítulo 20, versos 24 a 31. Se você tiver a Bíblia e quiser acompanhar, eu vou ler aí. Essa história após a ressurreição de Jesus, quando Jesus aparece aos seus discípulos que estavam reunidos lá, assustados ainda, no cenáculo, aquele lugar da última reunião deles, aquele último momento em que Jesus esteve com eles em vida. Eles retornam ali, eles se reúnem ali, eles permanecem ali. Estão tentando processar o que está acontecendo, estão temendo, porque o mestre deles, o Senhor deles, aquele a quem eles seguiram e no qual eles depositaram a sua esperança, havia sido morto. Será que as autoridades judaicas, será que as autoridades romanas viriam também atrás deles? Porque aquele que havia sido morto sob a acusação de estar tentando incitar uma rebelião, e eles sabiam, esses discípulos sabiam como Roma tratava aqueles que tentavam incitar rebeliões e insurgir contra o seu poderio. Então eles estão ali perplexos, desiludidos, temerosos, se escondendo mesmo pela sua vida, e angustiados, e Jesus aparece no meio deles. E o texto diz lá que, a partir do verso 24, eu vou ler, diz que, ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus.
Disseram-lhe, pois, os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele disse-lhes: se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser meu dedo no lugar dos cravos, e não puser minha mão do seu lado, de maneira nenhuma o crerei. E 8 dias depois, estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio, e disse: paz seja convosco. Depois disse a Tomé: põe aqui o teu dedo, e vê as minhas mãos, e chega a tua mão, e põe-na no meu lado, e não sejas incrédulo, mas crente. E Tomé respondeu, e disse-lhe: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: porque me viste, Tomé, creste. Bem-aventurados os que não viram e creram. Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Eu gosto muito dessa passagem, eu gosto especialmente desses 2 últimos versículos aqui. Mas essa passagem a gente encontra alguém justamente, não só um grupo de discípulos que estavam ali lidando com essas questões da fé e do crer, mas a gente encontra essa pessoa, o Tomé, que diante dessas situações ouve o testemunho dos outros. Ele ouve aqueles outros discípulos falarem a ele: olha, nós vimos o Senhor, Ele está vivo, Ele esteve aqui entre nós o vimos. Ele ouve, mas ele recusa-se a acreditar. Ele decide não crer. Ele fala assim: a menos que eu ponha as minhas mãos lá, a menos que eu tenha uma prova palpável, tangível, diante de mim, dos meus olhos, que eu toque, eu não vou acreditar. Isso é interessante, porque ao falar sobre crer, creio, credo, ao falar sobre fé e fé cristã, a gente precisa esclarecer algumas coisas aqui do que é crer. Muitas pessoas pensam que crer em Deus, que ter fé em Deus, significa que você tem provas de que Deus existe. Esses dias alguém colocou lá uma pergunta para mim também no Facebook, não uma pergunta, colocou na verdade uma postagem lá para que eu pudesse ler e talvez responder de alguma forma, de um lutador de UFC que escreveu, acho que no seu Twitter ou alguma coisa assim, nas redes sociais, da seguinte maneira: ele falou assim, que ele queria ver, ele tinha 2 coisas que ele queria que apresentassem para ele. Primeiro, mostre-me uma fotografia de Deus. Mostre-me uma fotografia de Deus. E aí ele tinha uma outra pergunta que era mais fácil, na verdade, que era sobre as escrituras. Onde estão os manuscritos? Quem escreveu e onde estão os manuscritos e originais, essas coisas. Bom, para muitos ainda, crer significa que você tem que ter uma prova concreta. Então, eu vou dizer que muitos cristãos, inclusive, caem nessa. E aí eles ficam tentando provar a existência de Deus. Eu vou provar que Deus existe. Eu vou provar isso, eu vou provar aquilo. Porque se eu provar, então as pessoas elas vão ter que acreditar. Mas essa insistência para provar algo é justamente a insistência daquele que recusa-se a crer. Eu só vou crer se tiver prova. Mas crer, a própria natureza da fé, exige-se que não haja provas. Você tem fé justamente porque você não vê. Você tem fé justamente porque você não toca. Justamente porque não há uma prova concreta. É que você crê e confia e tem fé. Porque a partir do momento em que você tem algo concreto diante dos seus olhos, você não precisa ter fé. Aquilo está lá.
Então não há necessidade, e nós não devemos nos afligir como cristãos para ficar tentando provar a existência de Deus, para ficar tentando mostrar, como se fosse necessário, uma fotografia de Deus. E aí alguns falam assim: mostra minha fotografia de Deus. Aí a gente vai pegar uma fotografia de uma coisa bela na natureza, está aqui, é Deus. Não, não é Deus. A gente poderia até dizer que Deus deixou algumas marcas, como se fossem as suas impressões digitais nas coisas criadas, como Paulo diz escrevendo aos Romanos. Que pela criação nós conseguimos perceber alguma coisa de Deus, que Deus deixou não só na criação, que Deus deixou no próprio homem. Quando Paulo fala aos filósofos lá em Atos capítulo 17, aos filósofos gregos, ele fala que Deus criou os seres humanos, ele diz que Deus fez algo para que, eu acho bem interessante isso, Paulo diz assim, para que os seres humanos pudessem como que tateando buscá-lo. E quem é que precisa buscar Deus como que tateando? Quem é cego, quem não enxerga, quem não vê, é o cego que, né, ou quando você acorda à noite, num quarto estranho talvez, de um hotel, alguma coisa assim, um lugar onde você não está familiarizado, e você acorda no escuro, e você tem que ir ao banheiro, e está tudo escuro, e você vai tateando para encontrar o seu caminho, porque você não enxerga. É porque você não vê que você precisa justamente tatear. Então, Paulo está dizendo que a maneira como Deus decidiu se mostrar para a gente, de alguma forma, se revelar para a gente, não é uma maneira visível, não é uma maneira que, por meio de provas, é uma maneira que vai exigir de nós essa busca como cegos, como que tateando, para que nós possamos achá-lo, encontrar por Ele. E que Deus colocou esse desejo, essa busca no nosso coração, no coração dos homens. Então, gente, fé não é algo que a gente tem porque a gente tem provas. Fé é confiança em Deus. A gente não tem provas. A gente confia, mesmo sem ver. E é por isso que fé genuína vai causar no crente verdadeiro, naquele que tem fé, momentos de angústia. É muito importante a gente entender isso. Madeleine L'Engle diz o seguinte: quem acredita em Deus, mas sem paixão no coração, sem angústia na mente, sem incerteza, sem dúvida, e mesmo sem desespero de tempos em tempos, não crê no conceito de, só crê no conceito de Deus, mas não no próprio Deus. Fé genuína vai nos mover a momentos de angústia, de incerteza, de dúvida. Ou seja, fé não é a ausência da dúvida, mas a insistência em confiar a despeito da dúvida. A dúvida vai estar sempre presente no coração, na mente, e em alguns momentos mais do que outros, daquele que de fato crê, daquele que de fato confia, daquele que de fato tem fé. O Ratzinger, nesse livro Introdução ao Cristianismo, ele fala algo bem interessante. Ele cita uma obra chamada Sapato de Cetim, do Paul Claudel. Nessa obra, na introdução da obra, aparece um jesuíta, um missionário jesuíta, irmão do protagonista principal da obra, chamado Rodrigo, que era um homem mundano, aventureiro e sem fé. E o irmão dele, esse missionário jesuíta, encontra-se náufrago, no meio do oceano, amarrado à trave do navio, como se fosse amarrado a uma cruz, boiando, flutuando no oceano. E o Ratzinger diz que essa imagem é a imagem daquele que tem fé. Esse é o missionário que tem fé. E ele está lá amarrado à cruz. A sua fé o prende à cruz. Ele está lá flutuando. Não tem chão sob os seus pés. Porque às vezes nós pensamos que a fé é exatamente trilhar um caminho em que nós temos chão sobre os pés, mas o fato é que muitas vezes nós não temos chão sobre os nossos pés. Como disse Bonhoeffer, ele é tirado de nós. Sabe quando ele é tirado de nós? Quando uma tragédia assola as nossas vidas. Quando algo muito triste acontece, o chão some debaixo dos nossos pés.
E são nesses momentos em que nós de fato nos vemos flutuando, como nesse oceano da dúvida, e da incerteza, e da angústia. E nós nos vemos lá amarrados, no entanto, a essa confiança, a essa fé, a essa cruz que está lá, preso nela, e flutuando nesse oceano. E ele diz que mais tarde o irmão desse jesuíta, aquele que não tinha fé, que era aventureiro, que era mundano, de repente ele experimenta uma situação completamente oposta àquilo que ele acreditava. Ele experimenta a bondade e a misericórdia de uma freira, quando ele é socorrido por ela. E aí o Ratzinger diz o seguinte, ele faz uma comparação entre esses dois homens, entre o missionário que tem fé, que está amarrado à cruz, aquela trave no meio do oceano, boiando, como que aquele cujo chão sumiu debaixo dos seus pés, está flutuando então no oceano da dúvida. E aquele homem mundano, sem fé, aventureiro, que de repente se depara com misericórdia e bondade na sua vida. Então, de repente, ele é forçado a considerar coisas que ele normalmente nega. Será que essa freira que me socorreu, será que realmente representa que há um Deus e que há bondade? Será que existe algo além? Então ele compara essas duas coisas, entre o homem de fé e aquele que não tem fé. Ele diz o seguinte: assim como o fiel é sufocado pela água salgada da dúvida, que o oceano não para de lançar sobre a sua boca, assim existe também a dúvida que o incrédulo nutre a respeito de sua incredulidade e da totalidade real do mundo que ele resolveu erigir em seu tudo. Aí ele fala assim: o incrédulo jamais terá certeza plena da completude de tudo que viu e que ele declara ser tudo. O incrédulo olha para o mundo material e diz: isso é tudo que existe, mas ele jamais terá certeza de que isso de fato é tudo que existe. Sempre será ameaçado pela pergunta: será que a verdadeira realidade não está na fé e no que ela proclama? Portanto, assim como o fiel se sabe constantemente ameaçado pela incredulidade que o acompanha como uma tentação sem fim, assim a fé constitui para o incrédulo uma ameaça e uma tentação para o seu mundo aparentemente completo. Em outras palavras, não há como escapar do dilema da existência humana. Quem quiser fugir das incertezas da fé terá de suportar as incertezas da ausência da fé e nunca poderá dizer com certeza definitiva que a fé não é a verdade. Ou seja, não há como escapar desse dilema da fé. Não há como você assumir e dizer: eu tenho uma fé livre de dúvidas. Não, quem tem fé de verdade vai atravessar momentos de dúvidas, vai atravessar esses momentos. Mas aquele que diz que também não tem fé, também vai atravessar momentos de dúvidas e incerteza. E a incerteza e a dúvida dele é: será que a fé realmente não é verdade? Será que não existe mais além? Então, a fé, quando eu falo creio, eu estou fazendo uma opção por confiar. E confiar em quê? Confiar em quem? A minha opção por confiar em quê e em quem é confiar em Deus. É confiar no Deus que se revelou por meio de Jesus Cristo. E a gente vai olhar isso à medida em que avança nesse estudo do credo. Mas a minha opção é a opção por confiança, e a confiança em Deus, um Deus que decidiu revelar-se, mostrar mais do seu caráter, da sua bondade, do grande amor que Ele tem para comigo, por meio de seu Filho Jesus Cristo. Mas o que importa para nós nesse momento é entender que quando Tomé está ali recusando-se a crer, o que geralmente a gente considera que Tomé está expressando dúvida, não é a dúvida, é a recusa a crer. Tomé não é repreendido por Jesus por ter dúvida. Tomé é repreendido por Jesus por sua incredulidade.
incredulidade não é dúvida, incredulidade é recusar-se a crer. Eu não vou crer, é isso que ele diz, eu não vou acreditar. É uma recusa a confiar. Não é dúvida, mas é recusa de crer. E é isso que Jesus diz: Tomé, não seja... alguma tradução coloca aí: Tomé, não tenha dúvidas, creia. Não é essa a tradução correta do texto, conforme a gente lê no grego. A tradução correta do texto, conforme a gente lê no grego, é: Tomé, não seja incrédulo, mas crente. Não seja incrédulo. Não se entregue a essa incredulidade, a essa recusa de crer. Mas creia, confie. Então, fé é confiança. Quando eu digo creio em Deus, creio em Jesus Cristo, eu estou confiando. Eu decidi depositar a minha confiança. E vou dizer uma coisa: todos nós depositamos a nossa confiança em uma porção de coisas nesse mundo. Todos nós. Diariamente, não existe ninguém que não deposite a sua confiança em uma porção de coisas no mundo ao nosso redor. Na verdade, nós vivemos confiando em coisas e em pessoas. O crente, o cristão, acima de todas essas coisas, ele decide confiar em Deus. E novamente, no Deus que se revelou por meio de Jesus Cristo. Então, fé é confiança. Quando a gente diz que temos fé, que cremos, temos que entender que fé vai além de confiança. Fé também é um compromisso, como eu disse. A fé, ela nos une. E ela nos une primeiramente a Deus, e ela nos une a uma comunidade daqueles que, juntamente conosco, têm fé. Então é interessante a resposta de Tomé no versículo 28. Tomé respondeu: Senhor meu, Deus meu. Diante das palavras de Jesus, que foram as palavras de Jesus, o texto não diz aqui de maneira alguma que Tomé tocou, como a gente vê lá na pintura do Caravaggio, né? O Tomé com o dedão enfiado lá do lado de Jesus. O texto não diz que isso aconteceu. Na verdade, se a gente olhar para o texto em si, o texto indicaria o contrário, que foram as palavras de Jesus que levaram Tomé a responder dessa maneira: Senhor meu e Deus meu. Que bastou Jesus falar com ele ouvir Jesus falando. Ele não precisou tocar, ele não precisou da prova que ele havia exigido anteriormente. Bastou ele ouvir de Jesus, ele responde: Senhor meu e Deus meu. E Senhor meu, evidentemente, está falando desse compromisso que a fé envolve. Fé envolve um compromisso com alguém, com Deus, que se torna Senhor. Todo mundo diz que crê em Deus. 99% dos brasileiros falam que acreditam em Deus, de alguma forma. Mas quem é Deus? Quem é o Deus no qual eles acreditam? E o que significa esse acreditar? Fé é confiar, e é uma confiança profunda que leva a um compromisso com quem nós acreditamos. De repente, Deus é o meu Deus. Ele não é só Deus, mas é meu Deus. Há uma identificação, há um ato de pertencer a esse Deus e de se apegar a Ele. É meu Senhor. Ele passa a governar a minha vida passa a ser orientada por Ele. Isso é fé. Então não é só um assentimento, eu concordo que Deus existe, declaro isso. Não. Fé verdadeira, genuína, nos une a Deus. É por isso que a gente vai encontrar frequentemente nos Evangelhos e no Novo Testamento, quando fala sobre o crer, como o crer sendo essencial nesse processo de salvação. Por exemplo, João 3,16, o verso mais conhecido da Bíblia: Deus enviou seu Filho ao mundo para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha vida eterna. Deus amou o mundo de tal maneira
que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha vida eterna. Para que todo aquele que nele creia, confia, se apega a Ele. Quem crer e for batizado será salvo, Jesus disse. Quem crer de tal maneira que não faz só um assentimento, mas crê que se identifica, e o batismo é essa identificação. Quem crer e mergulhar nisso será salvo. Há um compromisso que vai além de um assentimento verbal sobre Deus e tudo mais. A maior tragédia que a gente tem, talvez, na história do cristianismo, principalmente pós-Constantino, e eu digo principalmente pós-Constantino, porque eu acredito que se isso existia antes de Constantino, deveria ser bem pouco. É a tragédia, o fenômeno do cristão nominal, daquele que declara com os lábios, mas que não realmente acredita com o coração. Porque Constantino institucionalizou e tornou a fé cristã como algo, ele estatizou, ele tornou a fé algo do Estado, do Império. Todo mundo, de repente, se converteu ao cristianismo por causa da ordem do imperador, independente se a pessoa cria realmente ou não. Mas fé não é isso. Isso gera essa tragédia, essa coisa do cristão nominal. Só que antes de Constantino era impossível alguém falar assim, cristão nominal. Esse fenômeno não era conhecido, porque ser cristão antes de Constantino significava que você podia morrer a qualquer momento. Então é a mesma coisa que você falar do cristão nominal, por exemplo, na Arábia Saudita. Não tem o cristão, é uma coisa meio estranha alguém sair para declarar-se realmente com todas as suas convicções e viver isso num ambiente hostil ao cristianismo, onde você pode simplesmente perder a sua fé. Ou o cristão nominal num regime totalitário, ateu, que punia qualquer declaração de fé. Não existe o cristão nominal nesses ambientes. Mas o cristão nominal é uma coisa de ambientes como o nosso, por exemplo. Isso é o que a gente tem que entender. Isso não é fé. Fé é um compromisso real, é um envolvimento real. Creio. Ele se torna Senhor e se torna Deus meu. E isso leva à obediência. Evidentemente, aí eu passo a obedecer. Jesus disse, vocês me amam, vocês guardam os meus mandamentos. Então eu passo a orientar ou reorientar a minha vida de acordo com aquilo que Jesus disse, de acordo com os princípios e os valores do seu reino. Isso é fé. Creio envolve todas essas coisas. Não é só algo que eu falo com os meus lábios, mas envolve como eu passo a viver a minha vida a partir daquela declaração. No final desse texto de João, no versículo 29, Jesus disse assim, porque me viste, Tomé, creste. Bem-aventurados os que não viram e creram. Bem-aventurados os que não viram e creram. Jesus, diz Paulo, apareceu aos 12, e depois a um grupo maior, depois a um grupo grande de mais ou menos 500 pessoas. Ou seja, há um grupo de pessoas que poderia ser mais ou menos estimado entre algo como 700, talvez até 1000 pessoas, que viram Jesus ressurreto, após ele ter ressuscitado. Viram com os olhos. E aí a gente pode dizer, essas pessoas viram e elas creram, né? Mas Jesus diz, bem-aventurados os que não viram e creram. E ele estava falando da geração que vem depois desses. E Pedro, escrevendo na sua primeira carta, no capítulo 1, verso 8 e 9, diz assim, mesmo não o tendo visto, vocês o amam. E apesar de não o verem agora, creem nele e exultam com alegria indizível e gloriosa, pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das suas almas. Vocês não viram, mas vocês creem. Pedro estava falando para os seus ouvintes ali, algumas décadas depois da ressurreição de Cristo, aqueles que não haviam visto, não viram, mas creem. Pedro estava falando indiretamente de você e eu. Nós que não vimos, mas nós cremos.
nós o amamos. Não o vemos agora, mas cremos na existência dele. Isso faz toda a diferença em nossa vida. Isso é fé. Essa é a declaração do credo. Creio, e porque creio, o amo. Porque creio, confio. Porque creio, deposito nele a minha esperança. Existem razões para crer? Eu acredito que existem razões para crer. Eu acredito sim. Eu acredito que a fé não é somente esse salto no escuro. Eu acredito que vai além. Há razões. Quando eu vejo esse texto nos últimos versículos, diz aqui que Jesus operou muitos milagres na presença dos seus discípulos, muitos sinais, e que não estão escritos no livro, nesse livro. E aí diz assim: esses foram escritos para que vocês creiam. Esses foram escritos. Há um testemunho. Então, sim, eu vou além. Eu creio em Deus. Eu vou além desse salto, como eu disse. Quando eu passo a olhar, há evidências. E se eu fosse comparar então as evidências da razão pela qual eu creio em Jesus e no Evangelho, nas Escrituras, há muitas evidências e muitas razões para isso. Eu não preciso ficar acuado no mundo aí, onde as pessoas, estão querendo apontar o dedo e falar que eu sou um doido, um lunático por crer. Eu posso argumentar, e é isso que tem sustentado então aquilo que nós poderíamos chamar a história da filosofia medieval, dos grandes filósofos cristãos que estavam lá argumentando sobre Deus e novamente talvez essas provas, essa existência e tudo mais, e que tem sustentado então aquilo que a gente chama da defesa da fé, ou da apologética, o porquê nós cremos no que cremos, qual é a razão por trás disso e todas essas coisas. Aqui nesse texto há razões para isso. Mas fé vai além disso. E Pascal, o grande matemático, teve essa experiência de conversão com Deus um dia. Uma noite, ele registra lá nos seus pensamentos. Diz que uma noite ele estava lutando com essas questões e ele buscou a Deus. E ele sentiu um fogo. Ele disse que algo como um fogo que tomou conta do seu corpo. E no meio daquele momento ele declarou: fogo, fogo, Deus de Jacó. Ele teve o seu momento, a sua experiência de crer e confiar em Deus. Aquilo mudou a sua vida. Ele era um homem inteligente, ele era um homem da ciência, considerado como o pai da matemática. Mas ele teve a sua experiência de conversão em Deus. Grande momento em que ele passou a crer e confiar em Deus. Eu acredito que essa experiência, assim como ele, que todos nós precisamos ter, a experiência em que nós passamos a acreditar em Deus, confiar em Deus, nos rendemos a Ele, nós deixamos de lutar, nós nos entregamos nos braços daquele que nos ama com um amor incondicional, e nós confiamos nesse amor, que esse amor é maior do que qualquer coisa que possa acontecer em nossa vida ou no mundo ao nosso redor. Isso aí se encontra justamente o âmago, o cerne da fé, do crer em Deus. Essa entrega, essa rendição, é esse deixar de crer em mim mesmo, deixar de crer nas coisas nas quais eu posso me apoiar, seja o que for, nesse mundo, nas quais eu posso me apoiar. E essas coisas podem ser facilmente tiradas de mim. E de repente eu me ver flutuando, mas crer em Deus, no qual eu estou amarrado. A água da dúvida pode de vez em quando cair sobre mim, eu posso sentir o seu gosto, mas eu estou amarrado a essa cruz, eu estou amarrado a essa crença, eu estou amarrado a essa fé. Eu me rendi a ela, e dela eu não vou largar. E é por isso que aquele que crê realmente, que experimenta isso, vai dizer palavras que se tornaram popularizadas na nossa cultura brasileira hoje em dia, através de um programa de TV. Mas vai dizer essas palavras, ou se não dizê-las ou cantá-las, mas elas representam exatamente aquilo que ele crê. Eu estou seguindo a Jesus Cristo e eu não volto atrás. Porque é essa decisão, é essa escolha entre o não crer e o crer. Eu escolhi crer, eu escolhi confiar, eu escolhi acreditar
em Deus e depositar a minha confiança nele. Isso é crer. No meio das angústias, no meio das dúvidas, no meio das incertezas que estarão sempre presentes e acompanharão até que a gente veja Deus face a face. E a Bíblia diz que um dia isso vai acontecer. Não sei como, porque a Bíblia também diz que Deus é invisível. Então, alguma coisa extraordinária também vai acontecer nesse encontro, para que a gente o veja como Ele é. Mas até que isso aconteça, a gente sempre vai caminhar como aqueles que estão tateando. A gente sempre vai caminhar pela fé e não por vista, pela confiança e não por provas. Nisso está aí a fé cristã. Isso é que o credo representa. E é isso que a gente vai estudar daqui para frente.